aquelas alturas eu já tinha passado por poucas e boas, sabe? Eu vinha de um casamento terminado, um casamento que durou 15 anos. Mas nunca foi um casamento feliz, não foi, porque ele não foi decidido nas bases sólidas do amor. E quando o amor não é para valer de verdade, o casal fraqueja, e nós fraquejamos ao longo daqueles 15 anos. Eu havia me separado. Como saldo daquele casamento, aliás, um saldo muito positivo, a minha filha Amanda. Quando nós nos separamos, ela já tinha seus 15 anos. Sim, ela nasceu assim que nós nos casamos. Então eu era uma mulher de 35, separada, havia ficado 15 anos casada, uma filha de 15. Evidente que eu era muito jovem e eu queria que as coisas ainda acontecessem no campo amoroso. Se o casamento havia sido frustrante, infeliz, eu ainda acreditava que eu pudesse encontrar a felicidade. E foi 5 anos depois. Eu tinha 40 anos, quando eu conheci um rapaz 10 anos mais jovem que eu, Pedro. Sabe quando acontece aquela famosa paixão à primeira vista? Foi exatamente o que aconteceu entre mim e o Pedro. Nós nos apaixonamos. Foi assim, amor à primeira vista. E de repente a gente começou a se estreitar no relacionamento, se afinar. E me lembro até do primeiro dia que eu levei o Pedro para minha casa. Fui apresentá-lo para minha filha Amanda, a essas alturas. A Amanda já estava chegando aos seus 20 anos, a minha filha. Mas havia uma outra moça que eu teria que apresentar para o Pedro, que estava dentro da minha casa também. Cibele. Mas quem é a Cibele? A Cibele, eu vou explicar para vocês. Olha, a minha filha, ela estava fazendo faculdade e ela havia conhecido essa moça, a Cibele, que trabalhava na casa de uma das amigas dela de faculdade. E essa moça, Cibele, havia ficado grávida, ganhou um bebê de nome Rinaldo, um nenê, e não tinha para onde ir. Então ela era conhecida da minha filha. Foi quando a minha filha, nesse ínterim, chegou a mim e falou: mãe, aqui em casa sou eu e a senhora. A casa tem quarto sobrando. Será que eu não poderia trazer essa moça? Ela é bacana, ela é legal. A Cibele, ela ganhou um nenê. Ela vai ficar alguns dias aqui em casa, até que ela encontre um rumo. Ela não tem família aqui em São Paulo, ela não tem ninguém. E ela ganhou um nenê. Nenezinho é lindo, mãe, chama Rinaldo. Será que ela não poderia ficar... A gente fazer essa caridade por ela, mãe? Ela ficar alguns dias aqui em casa? Eu respondi para minha filha Amanda: traz a moça, deixa eu conhecê-la. E de fato, quando ela trouxe a Cibele, que eu a conheci, e especialmente conheci o nenê, que era fofinho, lindo demais, eu falei: tudo bem, Cibele, desde que não seja uma coisa definitiva, mas você pode ficar aqui em casa por enquanto, até que você encontre um rumo, até que você tenha um caminho a seguir. Então, naquele dia, quando o Pedro foi na minha casa, o Pedro, meu namorado, eu 40 anos, o Pedro 30, eu apresentei para ele 2 moças que estavam em casa. Uma, minha filha, Amanda. E a outra, a Cibele, a moça que estava morando em casa, por uma caridade minha e da minha filha. E a Cibele não havia vindo só, ela trouxera consigo o filhinho, o Rinaldo, que àquelas alturas, para você ter uma ideia do tempo que ela já estava em casa, estava aproximando de completar o primeiro aninho de vida. Quer dizer, a moradia de improviso já se estendia por 8 meses. Que quando a Cibele, ela chegou em casa, o bebezinho dela, o Rinaldo, tinha 2 meses. Então ela foi ficando, o nenê, o Rinaldinho, já estava próximo de completar o primeiro aninho de vida. Olha quanta gente o Pedro conheceu. Então ele conheceu
Minha filha Amanda conheceu a Cibele e conheceu o Rinaldo. Não demora muito tempo, aquela casa ganharia um novo morador. Ele mesmo, o próprio Pedro. Nós decidimos que iríamos viver juntos. Afinal de contas, o amor falava tão alto, o amor falava tão forte. E não foi assim uma coisa decidida de qualquer maneira, não. Nós nos casamos, eu e o Pedro, nós nos casamos. Então, 5 anos após a minha separação, aos 40 anos de idade, eu estava me realizando do ponto de vista amoroso. Me casei com ele, 10 anos mais jovem que eu. E uma casa que tinha todo o sentido de família, porque ali dentro, Pedro, meu novo amor, agora meu marido, Amanda, minha filha, Cibele, a moça que morava conosco naquela caridade, e o Rinaldo. Era um lar, uma família feliz. E assim o tempo vai passando, e eu vou entendendo, cada vez mais eu vou entendendo que aquele casamento foi uma coisa acertada, porque eu fazia o Pedro feliz e o Pedro me fazia também feliz. Seríamos felizes sempre? Eis a questão, né? É assim que a gente tem que viver, sendo feliz a cada dia. É assim que devemos aprender a viver. Felicidade vivida a cada dia. Mas a felicidade é para sempre? Essa é a nossa expectativa. Nós temos que acreditar. Se eu sou feliz hoje, eu quero ser feliz amanhã, e depois, e depois, e depois. Essa é a expectativa do ser humano. O tempo passa. 4 anos se passaram. 4 anos. Vocês acreditam que a Cibele, que veio para ficar uns dias na minha casa, ainda está lá? 4 anos. Inclusive a idade do Rinaldinho é exatamente essa, de 4 para 5 anos. É aí que a Cibele reúne a família. E quando eu digo a família, estava minha filha Amanda, eu, o Pedro, meu marido, e a Cibele. Durante aquele almoço, domingo, ela pede a palavra. Ô Solange, eu tenho que comunicar a todos aqui, agradecer muito a Amanda, agradecer também ao Pedro, mas eu tenho que falar com você, Solange. Eu vou sair da sua casa, Solange, mas antes eu queria te agradecer muito. Sabe, eu queria te agradecer demais. Eu encontrei uma pessoa, né? E essa pessoa quer que eu vá viver com ela. Só tem uma questão, Solange, que eu queria te pedir. Essa pessoa, pelo menos por enquanto, ela não quer que eu leve o Rinaldinho, o Rinaldo. E ele é tão afeito a você, ele é tão apegado a você. Será que você pode me fazer mais esse grande favor? Você ficar com o Rinaldo. Não é para sempre. Por um tempo. É que eu encontrei essa pessoa e ele é um cara tão bacana. E ele me propôs, sabe, a gente começar uma vida nova, morar num cantinho nosso. A única coisa, ele não quer que eu leve o Rinaldinho, pelo menos por enquanto. Depois, evidentemente, que eu vou convencê-lo a trazer o Rinaldo. Você pode ficar com ele. Quando eu olhei assim para minha filha, para Amanda,
Eu olhei para o Pedro, eles estavam olhando assim para baixo, sabe? E eu não pude evitar uma lágrima quando eu olhei para o Rinaldinho, que eu vi aquela inocência. Ele era uma criança, ele era um menino de 4 para 5 anos e que havia sido criado dentro da minha casa. Embora a mãe fosse a Cibele, mas evidentemente que era uma péssima mãe. Ela vivia saindo, vivia nos seus programas. Quem ficava com o Rinaldo, na verdade, era eu sim. Eu tinha criado aquele menino até ali. E tem um apego, tem um amor. E quando eu olhei pro Rinaldinho, que eu vi ele inocente brincando, ele levantou a cabecinha assim, olhou para mim. Na hora meus olhos se encheram de lágrimas. E eu respondi. Eu falei para Cibele, lógico que sim. Eu vou torcer muito por você. Eu quero que você seja muito feliz. Tomara que dê muito certo esse relacionamento. Mas quem é o rapaz? Solange. Eu só vou falar o nome dele pra você, tá? É Mauro, mas ó, por enquanto, eu já insisti, eu queria que ele viesse aqui, que você conhecesse, mas ele resiste. Ele diz que quer, depois ele conhece todo mundo, você sabe como é, eu não quero perder essa oportunidade. Tá. O que eu ia falar? Não é que eu ia falar que ela estava entrando numa canoa furada, que ela estava entrando num barco que iria afundar. Sei lá, eu não achei legal. Primeiro, ele não aceitar um menino. Eu já não achei legal ele não aceitar um menino filho dela. Depois, ele não ter vindo conhecer a gente ali em casa. Sequer ele conhecia, portanto, o Rinaldo. Mas o que eu vou fazer? A Cibele era meio espluteada. Ela era assim, ela era meio alocada. E foi dessa modo, desse jeito, dessa forma, que eu vi então a Cibele sair de casa. Se despediu, pegou as coisas dela, foi embora. Mas eu não venho te buscar nem hoje. Não, eu vou pegar um táxi. Pelo amor de Deus, Cibele, você não vai me fazer besteira. Você vai me arranjar outro filho. Cibele, você não vai me arranjar outro filho. Pelo amor de Deus, se cuida. Você não é mais menina. Você não é mais menininha. Você está aí com seus 27 para 28 anos já. Sabe aqueles conselhos? Eu dei como se fosse mãe dela. Pelo amor de Deus. E ela vai embora. E ela deixou na minha casa o Rinaldo. Então a casa agora diminuiu um pouco os moradores. Fico eu, Pedro, meu marido, minha filha Amanda, que continuava morando comigo, e o Rinaldo. E ela foi embora. A vida seguiu. A vida continuou. E eu achava uma coisa estranha. Como que a Cibele era desapegada do filho? Eu era a mãe do Rinaldo. Vocês estão entendendo? Eu era a mãe, ela era desapegada do filho. Porque ela vinha ver um menino, eu não estou exagerando, a cada 3, 4 meses. O tal do novo namorado não vinha com ela, ela vinha sempre de táxi. E aí, como é que você está? Bem, estou feliz. Cada vez que ela vinha, eu ficava naquela expectativa até temerária dela levar o Rinaldo. Ela via um menino, mas a visita era assim, sabe? Durava o quê? 1 hora? Se tanto. Ela dava lá um beijinho na criança, brincava um pouquinho com o Rinaldo. Tchau, 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 ele está me esperando, tchau. E embora. E assim, meu amigo, outros 5 anos se passaram. Olha, outros 5 anos. Você vai observando que a minha vida tem essa divisão de tempo. A cada 5 anos. É uma outra coisa que eu gostaria de destacar. Mais 5 anos se passaram. Então o Rinaldo, ele já é agora um menino de 9.
Ele me chama de tia, mas me considera a mãe. Ele vê a mãe lá de vez em quando ela aparece. E quando ela aparece, é para uma visita breve. Só que 5 anos depois, eu, uma mulher madura, já caminhando para 50, né? A vida corre, a vida passa. Falei, gozado, estranho. Quem é esse namorado dessa Cibele? Ela vem sempre de táxi. A essas alturas, a minha filha também havia saído de casa. A minha filha Amanda encontrou um namorado, o João Carlos, se conheceram em ambiente de trabalho, estavam vivendo juntos. A minha filha tocava a sua vida. Então na casa agora era eu, o Pedro e o Rinaldo. O Rinaldinho, com 9 anos, me chama de tia, mas me ama como se eu fosse a mãe. Estranho. Eu nunca vi esse namorado da Cibele. Nunca vi. Aquilo me intriga de uma certa forma. Quer saber? Da próxima vez que ela vier, quando ela for embora, Cibele, eu vou segui-la. Eu quero descobrir onde ela mora, porque se quer o endereço, ela me passa nesse período de 5 anos. Ela vem ver o Rinaldo a cada 4 meses, no máximo 4, mas na média 3, a cada 4. Não me dá o endereço onde ela mora. O tal do sujeito nunca teve a curiosidade de conhecer sequer o Rinaldo. Eu peguei o táxi, contratei o táxi. Eu sabia que ela vinha e pedi para o taxista ficar esperando. Quando a Cibele chamou o táxi para ela, que ela entrou e embarcou, eu corri, entrei no outro táxi e pedi para ele seguir. E eu descobri o lugar onde ela mora. Nossa, lugar bom. Vila Mariana, um bom prédio. Aqui é. E eu fiquei ali, sabe, anotando os detalhes. Aqui, peguei, aqui. Já tenho essa referência. No que eu estou ali, anotando os detalhes, eu vejo tocando a campainha do prédio. Sabe o portão do prédio? Tocando a campainha do prédio para entrar. Eu vejo quem? Eu vejo o Pedro, meu marido. Não, você não entendeu errado, não. Eu vejo o Pedro, meu marido, tocando a campainha do portão. O porteiro sorridente abriu o portão para ele. Ele, expansivo, brincalhão, brincou com o porteiro, entrou. A essas alturas eu estou tremendo. A essas alturas eu estou tremendo, apavorada. Porque eu não estou acreditando, eu nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça
nunca desconfiei. E foi tremendo que eu saí do táxi, onde eu fazia as anotações. O Pedro já tinha entrado. Eu cheguei até o porteiro. Por favor. Por favor. Esse senhor que entrou. Quem? O que entrou agora? Ah, o seu Pedro? Sim. Ele mora aí? Praticamente. É a namorada dele que mora aí. Quem? A dona Cibele. Sim, mas quem mora aqui? A dona Cibele. E ele? Ele que... Namorada dele, dona Cibele, por quê? Nada. Voltei pro táxi. Destruída. Arrasada. E quando o Pedro retornou, naquele dia de noite para casa, eu simplesmente disse a ele que me falasse a verdade. Eu já sabia de tudo. Ele de início tentou fingir que não sabia do que se tratava, mas como eu dei tantos detalhes e até fotografei com o celular a entrada do prédio, ele não teve como. Evidente que o casamento terminou ali. Acabou ali. Faltava Solange. Ela veio em casa. Solange, você já sabe tudo, né? Me perdoa, tá? Você fica com o Rinaldo? Pelo menos por enquanto. Você fica com o Rinaldo? Que culpa tem o menino? Tem 9 anos. Está estudando. Eu sou a tia, mas que ele ama como mãe. Eu disse a ela que sim. E na minha casa hoje sou eu e o Rinaldo. Mas algumas pessoas me alertam que eu não deveria fazer isso, que isso é um desaforo. Que além de ter roubado o meu marido, ela deixou ainda criança para eu cuidar. Mas eu acho isso tão pequeno diante do amor que eu sinto pelo Rinaldo e do amor que o Rinaldo sente por mim. Eu pergunto para você que está ouvindo. Errei. Na minha decisão de ficar com o Rinaldo, errei. O que você faria se no meu lugar você estivesse? Entri nella stanza, sono tutti stesi, i loro cuori ti hanno visto e si sono arresi. Mi guardo nello specchio e penso, ma come fai? La mente torna indietro al nostro primo incontro, storia, lieto fine come in un racconto. Ti dico che sei bella e tu scherzi, ma quando mai? Dove siamo adesso? Un nuoto nei tuoi occhi, la parte migliore di me. Volo sul mondo, amanti nello spazio, un bacio in slow motion sul set. E la notte con te si scalda a 1000 incendi. E la tua voce passi ma non ti raggiungo,
è lento anche se vorrei volare. Se cade come un tramonto a luglio, sei il primo bacio che non puoi scordare. E quando tra di noi la tensione sale, mi basta un tuo sorriso per dimenticare. Non servono parole quando siamo io e te. E dove siamo adesso? Nuoto nei tuoi occhi, la parte migliore di me. E un volo sul mondo, amanti nello spazio, baci in slow motion sul set. E la notte con te si scalda a mille centi. E la tua voce è febbrile in movimenti. E non è mai troppo, non è mai abbastanza. Non è mai troppo, non è mai abbastanza.